Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gênesis, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou jornalista, assessora de comunicação aqui do Centro de Inovação Blumenau e também do Gene, e acompanho a Ana Paula nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui a Aline Belli, que é sócia do Belli Studio. Seja bem-vinda ao episódio. Olá, obrigada. Um prazer, uma alegria estar aqui com você. A gente tem estrela no episódio, inclusive, né? E para a gente começar, queria que tu contasse um pouco de como que surgiu, né? Estava comentando aqui no bastidor, nasceu em 99, né? Eu comentei que eu sou de 97. Então, E aí, revela a idade. Conta um pouquinho pra gente aí como é que aconteceu. Então, nós temos uma trajetória que está indo para o 26º ano já, né? Nós começamos lá em 99 ilustrando para livros infantis, sendo braço de arte para agências de publicidade e propaganda também. Trabalhamos assim em muitos concepts para o Beto Carreiro, fizemos um mapa, né, primeira versão com carinha de Disney. Quando ele conversou com a gente, ele disse, olha, a gente não está acertando alguém que faça um mapa com carinha de Disney, porque a gente queria muito, né, que tivesse áreas coloridas identificando cada lugar, enfim. Então, a gente teve esse desafio nossa, hoje a gente contrata algumas pessoas, né, que chegam lá e dizem assim, olha, esse livrinho aí, eu cresci com esse livrinho, isso aqui faz parte da minha coleção de infância, e a gente, assim, é uma alegria pra gente fazer parte de todo esse imaginário, de toda essa construção, né, dessa cabeça dessas pessoas que agora estão entrando no mercado de trabalho e puderam passar esse tempo com a gente, né? Então, nós viemos lá dessa parte de ilustração de livros, entramos no mercado de desenho animado também, prestamos serviços nessa área, fomos aprender sobre o mercado internacional, entender como que era produzir nossos próprios originais, testamos várias ideias que não deram certo. E a gente tem aquele sonho assim de, né, puxa, isso aqui é uma super ideia, vai dar. Não foi. Não foi na primeira, não foi na segunda. E aí a gente foi até que chegou no momento que a gente estava pronto para produzir e deu certo de uma TV chegar e dizer, olha, essa ideia fecha com o nosso editorial, vamos colocar para frente um contrato. Né? E isso aconteceu em 2015, 2016, que foi com a série do Boris e Rufus, que foi o nosso primeiro IP, né? Nosso primeiro material, e hoje tem mais ou menos 43 episódios, está aí em mais de 80 países, está em 7 línguas diferentes, então para a gente foi uma super escola. Uhum. Assim, desde do roteiro a gente fez todo o processo da Bíblia, todo o desenvolvimento até a entrega dublada, né, em outras línguas desse material. Mas antes disso foi todo aquele processo de entender esse mercado, de prestar serviços, de saber como é que isso funcionava, não só no Brasil, como lá fora, porque em termos de animação, o mercado brasileiro é muito pequeno. Né? A gente precisa fazer coisas que possam viajar, porque senão a gente não consegue fazer isso dar certo, né? Nem pagar o valor investido e nem depois trazer um resultado em cima daquilo que você está esperando também. E como que foi esse processo de criação do Boris e Rufus? Assim, quais são os bastidores? Nossa, então, esse em especial, assim, a gente teve um pitching num evento que chamava Catarina Criativa, que foi lá em Florianópolis. E esse pitching veio de dois autores, que é a Elisa e o Felipe. A Elisa desenhava e o Felipe escrevia, né, fazia os roteiros, tudo. Eles tinham uma ideia de fazer um cachorro e um gato brigarem na internet por likes. Né? Então essa foi a primeira ideia assim de Boris e Rufus, que eles chegaram, eles apresentaram uma arte bonitinha, trouxeram isso e a gente, puxa, aqui tem um caldo, tem alguma coisa que a gente pode trabalhar. Mas se a gente trabalhar só por likes, isso vai ficar muito datado, né? Olha só, a gente tinha Orkut uma época, depois Facebook, aí o pessoal mudou para Instagram, agora tá olhando mais TikTok, essas coisas vão e vêm, né? Então a gente, puxa, para a gente montar um material
Produzir, fazer pitching, tudo leva 5, 6 anos, né? Se der tudo certo, né? Então, como é que a gente pode tornar isso aqui mais relevante, mais legal? Então, nós fizemos um acordo com eles, fizemos um contrato de option, levamos para dentro do estúdio, fizemos uma sala de roteiristas, e aí desenvolvemos toda uma série baseada e focada mais em amizade. Porque é uma série que fala sobre amizade entre um cachorro e um furão que pensa que é um cachorro, e quando os donos saem de casa, eles dominam as novas tecnologias, né? Então a gente faz um paralelo também com as crianças de hoje, que muitas vezes os pais pensam que estão seguras dentro de casa, porque estão dentro de casa, mas não sabem os perigos que essas crianças estão correndo com uma internet aberta, né? Com quem que elas estão conversando? Quem que está lá do outro lado? O que né, tá entrando na sua casa de informação? Então a gente começou a trazer isso para esse universo de Boris e Rufus e expandiu muito mais, né? Então depois disso vieram os especiais de Natal. Então das nossas 3 séries, hoje a gente já tem 3 séries, né? Das nossas 3 séries, uma delas, a única delas, na verdade, que tem um lugar físico, e em determinado momento os personagens vêm visitar, é Boris e Rufus, que eles passam por Blumenau, passam na Vila Germânica, né, no Natal, porque a gente queria muito ter esse link dos personagens com a cidade, também mostrar um pouquinho que a gente produz desenho animado aqui, né? Sim. E daqui vai para o mundo todo. Então, eles já estão falando mandarim, estão falando inglês, espanhol, e a língua original, o idioma original, a voz original é português. Então, a gente tem o maior carinho por, né, por ter nascido aqui e daqui tá indo para o mundo. Então, a gente fez essa homenagem também à nossa cidade. Então, e de onde surgiu, você falou do surgimento da Belly, né, estúdio, mas de onde surgiu a ideia de fato começar a fazer animação? Porque você é formada em publicidade, né, pela Sim, FURB sim. também, né? Engraçado que quase todo mundo que passa por aqui é formado Formado pela pela FURB. FURB, né? Acho que é E o pezinho, ó, A FURB, gente já tem né? vários o convidados aqui que já tem essa storytelling do Blumenauense é Olha lá. passar pela FURB, né? Porque publicidade tem assim um arco, né? Tem uma gama de atuações. Comunicação, né? Na Enorme, verdade, né? assim, E eles escolheram, de fato, um segmento muito muito específico, específico, né? que não existia, né? De onde surgiu essa escolha? Então, assim, quem é o ilustrador e é animador é o Rubens Belli, né? Eu não sei fazer uma bolinha. Eu tento fazer uma bola, sai um ovo, não dá certo assim. E palitinho, né? Então, meus desenhos são mais por esse caminho. Mas quando a gente começou a falar em abrir empresa, em articular isso, nosso primeiro pensamento foi realmente assim, não, vamos abrir uma agência de publicidade, porque a gente está se formando em Que é o publicidade. pensamento normal, né? É isso, é esse caminho. Aí, na época, a gente teve uma conversa com um contador e perguntou para o contador quantas empresas já tinham registradas em Blumenau que eram, né, agências de publicidade e propaganda. E eu não lembro do número agora, mas era assim, eram muitas para o tamanho da cidade. E aí a gente ficou pensando, puxa, mas aí para uma estrutura de uma agência, a gente precisa ter um mídia. Tem um atendimento, tem uma pessoa que desenha, mas aí a gente precisa quantos outros profissionais para fazer realmente uma agência funcionar, né? Então, porque a gente tinha um conceito bem diferente de agência de publicidade lá em 1998 do que a gente tem hoje, né? Então, e aí a gente tinha mais um agravante na época que era um imposto. Uma agência de publicidade não podia ser tributada pelo Simples. Podia ser lucro real ou lucro presumido, né? Então, aí a gente fez algumas contas e, poxa, a gente vai durar 3 meses. Esse negócio não vai ser muito complicado da gente manter, porque era uma carga tributária muito grande para um movimento inicial da gente fazer atendimento para editoras, para a gente, né, entrar por um lado de ilustração, de arte e fazer esse caminho, né? Então a gente se posicionou mesmo como um estúdio de ilustração e depois veio a animação. E a animação veio muito por uma paixão do Belli, porque ele sempre estudou desde pequenininho. O Walt Disney sempre foi uma figura assim muito presente na nossa vida, né? Eu acho que todo mundo tem uma história, né, para contar sobre essa questão dos personagens da Disney.
domina muito o nosso imaginário. E ele estudava muito, queria muito, mas era muito caro fazer animação. Porque era aquela coisa do papel mesmo. Na verdade, antes era um outro tipo de material que você tinha que ter câmera de cinema, tinha que fazer quadro a quadro. Aí isso foi devagarinho, as tecnologias nos ajudaram, né? Isso foi, não, peraí, vamos entrar com software diferenciado. A gente chegou a fazer, a nossa primeira série foi o Beto Carreiro. Nós fizemos as aventuras de Betinho Carreiro. Ainda toda em mesa de luz, quadro a quadro. E ali a gente aprendeu muito a fazer, assim, a quebrar o personagem. Então você desenha o corpo, vai mexer só o braço, você não precisa desenhar o corpo todo, você usa aquele mesmo corpo e faz o movimento do braço. Então faz as poses chaves e depois faz a intervalação em cima só daquilo que vai mexer. Não precisa toda vez desenhar ele inteiro, você pode ir quebrando o personagem. Então a gente foi entendendo um conceito hoje que é o rig, né? Que a gente faz os pontos de dobra, a gente faz isso dentro de um software que, nossa, facilitou a vida, né? Hoje, assim, a gente consegue fazer muita coisa no computador, mas o computador não substitui o artista. Né? A cabeça do artista, a cabeça do diretor, de como ele quer mostrar aquela cena, de como aquilo precisa sair para chegar no público final, é muito importante. Construção ainda. Qual é o tamanho, então, da Belly hoje, né? O do estúdio de vocês, assim, quantas pessoas trabalham, qual é a composição de vocês? Então, a gente passou por vários tamanhos ao longo dos anos, né? E várias, assim, várias guinadas, né? Várias dificuldades em alguns momentos, vários momentos que foram muito, muito legais. Hoje a gente está com uma equipe de quase 50 pessoas, que é a nossa equipe fixa. E aí a gente monta equipes de apoio conforme a gente entra em produção. Então, se a gente entra em produção de uma série, a gente precisa contratar roteiristas, aí a gente contrata para aquele momento para fazer o desenho daquela produção. Então, precisa fazer 26 episódios, a gente contrata 3, 4 roteiristas que vão trabalhar naquela série. Aí precisa de vozes originais, trabalha com o estúdio parceiro, contratando esses atores, as pessoas que vão fazer trilha, enfim, todo esse processo. Então, a gente vai fazendo essa expansão de rede conforme a necessidade, né? E todos são de Blumenau, são daqui da região? Ou vocês têm algum escritório em outra cidade? Nós tivemos muitos anos um escritório em Florianópolis, mas durante a pandemia a gente acabou fechando, né? Não teve como manter, porque as pessoas acabaram se deslocando para casa. Mas a gente tem o escritório, a sede é aqui em Blumenau, nós temos somente 5 pessoas que trabalham fora, mas a gente acredita muito num trabalho que constrói junto, que troca muito, né? Então a gente entra numa produção, a gente testou por muito tempo essa questão de home office e isso tem que funcionar para os dois lados. Primeiro, a pessoa tem que ter perfil para trabalhar sozinha em casa. Tem que ter um lugar, tem que ter uma coisa organizada para aquilo funcionar, né? E ela tem que ter uma senioridade também, ou um autodidatismo até, né? Para aprender muita coisa. E é diferente da velocidade que ela vai ter trabalhando do lado de uma outra pessoa que ela pode perguntar. Então, aqui, por exemplo, a gente vai contratar um trainee precisa ser presencial, não tem como a gente contratar um trainee para você dividir tela 10 minutos no dia, conversar com ele esse tempo e acabou a interação. Ele precisa dar uma pescoçada para o lado, conversar com alguém, ele precisa trocar uma dúvida, sabe, a gente perde muito nessa coisa do relacionamento ser muito distante. Então, a gente começou a chamar, né, depois da pandemia, tudo, gente, vamos embora, vamos trabalhar juntos de novo, porque a gente trabalha muito com essa troca, muito com essas propriedades intelectuais, essas coisas de criatividade. Então, isso para a gente fez falta, esse quentinho dessa troca. Não quer dizer que tem possibilidade? Tem possibilidade. Mas hoje é um número muito reduzido e nossa equipe está praticamente toda in-house. E até em relação à pandemia, né? Na questão de contrato, assim, teve muita empresa que perdeu muito e teve, por outro lado, muita empresa que prosperou nesse sentido, né? Para vocês, no setor que vocês atuam, foi bom, foi ruim? Como é que foi o momento? Então, a gente perdeu muita gente, né? Para fora do Brasil, principalmente, porque existem leis
que dão apoio para empresas na área de animação, por exemplo, né, no Canadá, na Europa, que eles têm tax rebate pelas pessoas que eles contratam, que estão estudando, que estão lá naquela região onde a pessoa está trabalhando. Então, eles têm uma forma de fazer um contrato diferenciado quando eles contratam uma pessoa daquela região. Uhum. Com a pandemia, isso se flexibilizou muito, eles puderam contratar muita gente de fora. Né? Então, a gente tinha muita gente treinada, que óbvio, a gente, né, trabalhar no Brasil, ganhar em dólar, e a gente tinha muita dificuldade de concorrer, porque a gente está construindo uma indústria de animação, de audiovisual, mas ainda estamos naqueles primeiros passos. A gente não tem ainda essa indústria rodando com muito trabalho, com muitos projetos. Ainda é um processo que está em construção, né? Uhum. Então a gente não Tu diz consegue isso no concorrer âmbito no nacional. âmbito nacional. A gente não consegue concorrer com uma empresa de fora Uhum. que vem pagando em dólar, em euro, em libras, para as pessoas trabalharem em casa, né? Uhum. Enfim, é uma dificuldade. Então, a gente perdeu muita gente. Depois da pandemia, a gente teve que fazer todo um processo de começar de novo, de treinar pessoas, de fazer isso para montar nossa equipe novamente. Uhum. E hoje voltou ao que era antes da pandemia Hoje já mesmo. estamos já bem mais tranquilo, assim. E nessa trajetória também vocês tiveram bastante conquistas, né? Premiações. Queria que tu comentasse um pouco nesse sentido também. Ah, eu vou contar do Grande Otelo, né? Essa é a mais Então, recente, mais emocionante. Então, é que foi tão inesperado, porque a gente pensou assim, nossa, tem tanto concorrente de peso aqui. Sabe quando você vai para um prêmio e pensa assim, será? Não, acho que Vou não, mandar um né? representante lá. Então, será? E aí foi tão engraçado, porque assim, eu fui com o Rubens, né, com o Belly, e a gente chegou lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e aí a gente brincou, então vamos ver onde é que eles vão colocar a gente sentar. Porque conforme for, de repente, quer dizer que a gente, né, vai subir nesse palco hoje, tá? Então, se eles colocarem a gente sentar mais perto do corredor, quer dizer que é pra gente levantar e ir lá buscar o prêmio, quer dizer que o prêmio é nosso, nós vamos levar o prêmio, tá? Então tá. Então, chegamos lá, tapete vermelho para um monte de gente super famosa, um monte de fotos com, né? E a gente tietando, na verdade, porque assim, um monte de gente super conhecidos, tanto de diretores, produtores, quanto artistas mesmo, enfim, né? De live action e de animação. E aí, quando a gente recebeu os nossos, né, nossa banquinha, não, vocês vão sentar lá perto do palco, nas duas cadeiras. Eu disse, nossa, nós vamos levar. É hoje. Aí o Belly disse, será? Não, eu acho que é hoje. Vamos levar hoje. Aí o primeiro prêmio que eles chamaram foram duas pessoas que saíram lá de trás do meio da plateia, do meio que todo mundo da fila teve que levantar para chegar. Não é pra Não, ser nada- eu óbvio. acho que óbvio. não, eu É. acho que não, porque isso deve ter a ver com isso está sendo transmitido ao vivo, então as pessoas, a câmera tem tempo para a pessoa levantar, caminhar, então nós estamos na ponta aqui, muito perto do palco, não vai ser nosso, então a gente já desligou aquilo, vamos curtir, né? E aí chegou lá, então os finalistas na categoria de melhor série de animação brasileira são, aí falaram lá as séries. Quando falaram Esquadrão do Mar Azul, nossa, nossa, foi uma coisa muito, muito incrível pra gente, assim, um reconhecimento. E aí a gente trouxe, né, o Estatueta. Grande Otelo, que foi desenhado pelo Ziraldo, então, né, pra gente mais uma coisa emblemática, né, porque todo mundo ganhou o Ziraldo, mas pra gente da área de animação, tem duas vezes uma memória afetiva, né, Sim. E vocês foram mais os únicos de Santa Catarina importante. a trazer um prêmio desse pra Trazer cá, o né? prêmio para cá, né, de animação. Então, enfim, a gente ficou super, super feliz. E é um projeto, Esquadrão do Mar Azul, que assim, nossa, não é fácil, né? Como eu te falei, assim, 4, 5 anos trabalhando. A gente teve um oceanógrafo que é daqui de Itajaí, o Emílio, que conversou com a gente. Ele levantou o tema. Ele foi nos visitar lá no estúdio e disse: Olha, vamos fazer alguma coisa nessa área de limpeza dos oceanos? Vamos, mas o quê? Não sei, isso aí é com vocês. Você me inventa alguma coisa. Eu queria muito trabalhar em alguma coisa dessa área de limpeza dos oceanos, de falar da água, importância da água. Eu digo, tá, mas não é assim, né? Assim, a gente precisa ter um projeto, tem que ter uma ideia. Então, vamos procurar alguém
que tenha já uma ideia, uma pessoa que já está com isso formatado. E eu lembrei da Marcela, porque a gente trabalhou muitos anos com a Marcela, porque a gente animou Peixonauta, que ela, né, fez parte do time, animou também Luna, show da Luna, né? E ela também fez parte, né, dessas, como roteirista dessas histórias. Então, liguei para Marcela, né? Disse, ô Marcela, você não tem alguma série que você pensou em contar alguma coisa sobre limpeza dos oceanos, que tivesse alguma história com essa coisa do mar? Ela, tenho. Eu cresci na praia, minhas irmãs, nós moramos muito tempo na praia, eu tenho, e ela é uma série que eu pensei em chamar SOS Planeta Água, e a gente teve, assim, nossa, muitas conversas nesse processo, e o Emílio veio junto com a gente trabalhando como oceanógrafo, trouxe as informações importantes para a gente poder. A gente não pode sair, nesse caso em especial, é uma série que você está colocando informação, você está trabalhando com criança bem pequena, né? É para criança em idade pré-escolar, de 3 a 5 anos. Então a gente não pode falar que uma tartaruga marinha se esconde dentro do casco dela quando ela fica com medo. Não, isso é o jabuti, é outra coisa, é outra, né? Então a gente precisava validar todas as informações e tudo mais. Então depois veio a Patrícia também, que nos ajudou, que é uma outra pessoa da área de biologia, o Sérgio também, que revisava todos os nossos materiais. E são pessoas assim que são incríveis e são muito importantes nessa parte do processo, principalmente para a série pré-escolar. Então, assim, eu até assim, eu fiquei tão emocionada na hora, gente, que a gente assim fica com medo de né, como é que eu vou nomear todo mundo, né? Mas assim, todas as pessoas que fazem parte de uma série de animação, você vê, o Boris e Rufo, na primeira temporada teve 26 episódios. Quando a gente fechou a primeira temporada, a gente contou quantas pessoas fizeram parte. Foram 113 pessoas. É isso que eu ia comentar, assim, parece tão simples assistir uma É animação muita pronta na gente. televisão, que parece, foi feito ontem, E a gente tem né? todo o Então, carinho, porque todos são muito importantes. Porque, assim, quando a gente pergunta assim, uma série de animação, quem faz uma série de animação? As pessoas logo lembram do roteirista, cinegrafista, quem desenha, desenha, né? Quem faz a voz, e quem canta. E isso, aí? acabou, Né? só isso. Mas e o advogado? E o contador? Né? E a pessoa que organiza os arquivos? Eu sempre falo assim, gente, logo, logo, nossas produções audiovisuais no Brasil vão precisar muito de bibliotecários. Precisamos socorro, sabe? Gente que organize os arquivos virtuais e a gente acha, porque assim, a gente tem sons que a gente precisa catalogar, a gente tem informações de pesquisa, a gente tem BGs, né, que são cenários que a mesma casa tem de dia, no fim da tarde, de noite, com chuva, com neve, com sol, com nuvem, sabe assim, tem tanta coisa que deriva de um primeiro conceito que a gente precisa saber como guardar para quando for para uma nova temporada, você saber onde buscar isso. E é som, voz, é barulhinho, que são os foleys, a trilha sonora, toda a parte de assets, tudo que movimenta, que a gente chama de prop, né? Uma caneca é um prop, né? Uma colher, um celular, o que movimenta. É muita coisa, então a gente precisa de pessoas para organizar isso dentro das produtoras, porque queremos ser como os Simpsons, né? Já tá na, sei lá, 48ª temporada de sei lá quantos episódios. É uma coisa incrível, né? Mas a gente tem que ir otimizando os processos, tem que poder reaproveitar, tem que poder entregar mais rápido. Então, é uma necessidade mesmo, né? Então, olha só, 113 Parece pessoas, simples. mais ou menos 25 profissões diferentes, é muita gente. Porque Muita gente essa envolvida. pesquisa, né, parece que é simples, mas como você falou, fala de mar, de sujeira, enfim. Olha o que precisa para a gente, de fato, comprovar e a linguagem ser usada, né? Tem que ter certeza do que está falando, né? Tem que ter um estudo em relação a isso, né? E como falar para a criança sem Pra criança. apavorar ela, né? Uhum. Que olha só, a gente tinha lá um desafio no Esquadrão do Mar Azul, que era, vamos falar de poluição, vamos falar de depredação,
caramba, daqui a pouco ela vai dizer assim, gente, o mundo tá acabando, a culpa é minha, como que vai ser isso? Né? Então a gente foi devagarinho virando a chave, inclusive por isso a gente passou por uma consultoria, nós ganhamos uma consultoria com o pessoal de Annecy. Annecy pra gente, para animadores, é a mesma coisa que o Oscar está para o mercado comercial. É incrível, né? Então, assim, se faz muito teste lá, é um festival muito maravilhoso. É uma cidade super pequenininha na França, com esse festival que vai, assim, artistas do mundo todo para trocar mesmo informações. Tem um prêmio que é super famoso também, que o Brasil já ganhou, maravilhoso. E é lá, a gente teve assim, a oportunidade de ganhar uma consultoria de roteiro, de pitching de venda, fala do visual da série, com 4 profissionais diferentes durante 3 meses. Então a gente ficava conversando com eles quinzenalmente, voltava, arrumava o projeto, apresentava de novo, voltava, fazia adequação, mostrava. Então isso para a gente foi uma escola. E uma das coisas que a gente percebeu durante esse tempo dessa consultoria foi que SOS Planeta Água, a gente estava focando no problema e não na solução. Né? E não nas maravilhas que tem nos oceanos e tudo mais. Então, por isso que a gente trocou o nome da série para Esquadrão do Mar Azul, né? Para trazer essas maravilhas dos oceanos, para trazer um encontro de todos os biomas da Terra que acontecem ali, na Ilha do Mar Azul. Porque tem vários encontros ali que hoje, na nossa natureza, não, né? Assim, não tem, porque tem bichos que existem no Polo Norte, tem outros que é no Polo Sul, e eles na natureza não se encontram. Mas nessa série se encontram para deixar alguma mensagem, para trazer alguma descoberta, para a criança poder vivenciar alguma coisa. Aline, Então, essa isso a gente consultoria tem. que você fala, vocês conseguiram por meio de algum edital, de algum convênio? Como é que A funcionou? gente participou de uma chamada aberta através da Brave, né, que é um programa da Brazilian TV Producers, que tem dentro um grupo de... Nossa, me fugiu o nome da... É uma... Corta aí, deixa eu pensar, viu? Olha Uma só, a pergunta pessoa tem que, difícil. tem que meditar. A Brave é Brasil Audiovisual. A Brava é Brasil Audiovisual. Então, são produtores independentes reunidos numa associação que tem um convênio com a Apex e eles fizeram uma chamada para todas as produtoras brasileiras, né, entrarem, submeterem seus projetos, aí mandaram para a Annecy e 5 projetos brasileiros foram escolhidos. 2 projetos de longa e 3 projetos de série. E na época o nosso entrou e a gente teve todo essa conversa, todo esse apoio deles para fazer o desenvolvimento desse projeto de forma mais Bacana, legal, um grande né? aprendizado. Super, muito, muito legal. E falando um pouco mais da atuação na economia criativa no âmbito até municipal regional, né? A cidade entendeu a necessidade da criação de uma governança específica nesse sentido. E eu queria que tu... Legal, né? Tô super empolgada com Amém. isso. Queria que tu comentasse um pouquinho de quais são as principais pautas, como é que tu tá envolvida nesse sentido. Então, a gente começou, as primeiras reuniões foram, né, em 2024. Nós estávamos, a economia criativa estava dentro do eixo do turismo, né? Então, se percebeu essa necessidade de começar a articular e trazendo empresas, não só empresas, mas assim, entidades de ensino, o poder público, super importante participar com todas as suas secretarias também, de cultura, de planejamento, de desenvolvimento econômico, né? Porque a gente quer fazer negócios para a nossa região, fazer esse desenvolvimento acontecer em todas as pontas da cadeia, né? Então, a gente está falando em ter mão de obra, em ter propriedade intelectual, né? Ter patentes, ter coisas desenvolvidas aqui com inovação, com criatividade, e que a nossa cidade seja um ponto de luz, né? No mercado latino-americano. Inclusive, há pouco tempo saiu uma pesquisa que nós somos a 4ª
cidade, né, com esse movimento da economia criativa, é, como um foco de destaque, né, nesse mercado. Então, para a gente, eu sou muito ruim de número, tá, gente? Desculpa, assim, eu tenho que estar sempre com as minhas colinhas para eu lembrar sempre as classificações e os números certinhos, mas é uma coisa muito legal a gente poder desenvolver, porque a economia criativa, ela é um setor, na verdade, transversal também, né? Então, a gente fala de tecnologia, a gente fala de mídia, a gente fala de audiovisual, a gente fala de design, fala de têxtil. Então, várias coisas se ajudam, se interconectam. Tem biotecnologia também. Lá atrás, quando nós começamos o movimento do SC Criativa, aqui em Blumenau, nós trouxemos 2 pessoas da Maurício de Souza Produções para falar um pouquinho sobre o que é. Eu Que estava, bicho é inclusive, né? esse, né? De economia criativa. Quem eu sou dentro da economia criativa, né? E aí a gente trouxe o Rodrigo Paiva, que era da área de negócios, de licenciamento, uma parte super específica, assim, de movimentar isso na parte de economia, e da parte criativa, teve uma outra pessoa que veio trazendo todo esse processo de como é o desenvolvimento da Mônica Toys, como isso foi trabalhado criativamente dentro do Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza nasceu com a Turma da Mônica e já teve vários desdobramentos, né? A gente tem a Turma da Mônica clássica, tem a Mônica Toys, tem a Mônica jovem, e tem a parte criativa dos parques, que tá chegando diferente nas crianças, já tem todas as músicas, tem um monte de coisa, inclusive nos parques, quando o Rodrigo veio, ele estava falando sobre o setor de biotecnologia, e estava desenvolvendo o cheirinho da melancia da Magali para colocar em algumas estruturas dos parques, para isso fazer uma movimentação diferenciada para as pessoas. Poxa, Magali come muita melancia, né? Ela lembra, né? Para ter, além da memória visual, ter aquela coisa sinestésica, né? De você estar com outras coisas remetendo àquele personagem. Então, eu acho que a economia criativa, ela tendo uma governança própria, ela vai poder também puxar outros setores da economia. Está falando aqui museus, a gente está falando de muitas ações dentro de universidades, falando de empreendimentos turísticos, de hotéis e tudo mais. Sem todos os outros eixos, a gente também trabalha com eles. Principalmente o eixo de turismo. A gente está fortemente ligado ao eixo de turismo. Super importante. E tem uma outra pergunta, tu já respondeu em partes também, né? Tu falou que o Brasil precisa ter aí uma maior valorização do setor, mas hoje, na tua visão, o que falta para o setor, principalmente no âmbito local, crescer ainda mais? E aí tu falou que a gente a ideia não é exportar talentos, mas tô falando assim no sentido de como a gente pode ter mais visibilidade lá fora, considerando A gente quer formar talentos e que eles queiram ficar aqui, né? Que ajudem a gente a desenvolver o nosso local, o nosso estado e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem muitas iniciativas incríveis que pipocam, sabe? Que não estão conectadas. Eu acho que também esse é o desafio da governança. Fazer essa conectividade acontecer. Então, entre as outras governanças, entre essas atividades todas, para que elas possam se conhecer, interagir, se fortalecer, né? E junto ir puxando novas iniciativas. Porque a gente tem tantas boas ideias, né? A gente tem tantas coisas que nasceram aqui em Blumenau e hoje estão fazendo sucesso em tantos outros lugares do mundo. Então, como que a gente fica sabendo dessas coisas? Como é que a gente conecta isso? Como é que a gente sabe, por exemplo, que Blumenau tem, dentro da área da saúde, um lugar que faz transplante e é referência latino-americana de transplante de rim, os transplantes de fígado.
né? Vem gente de super longe para operar aqui. E precisa de hotel, precisa de farmácias, precisa de toda uma estrutura para receber essas pessoas também, Uhum. né? Então, assim, a gente tem vários pontos que a gente pode conectar e conversar muito para poder fazer a nossa cidade crescer, o nosso estado crescer e trabalhar melhor. Eu acho que esse, de repente, é o ponto crucial, assim, na função do centro de inovação, né? É conectar tudo isso. A gente já via isso, Esses esses pontos, né? pontos, né, de De diferente, por exemplo, ideias e... tem o núcleo de inovação aqui e o núcleo de inovação lá. Por que não se junta todos os núcleos de inovação num lugar só e se discute, porque falam-se da mesma coisa, né? Então, tem várias coisas diferentes acontecendo, coisas iguais acontecendo em pontos diferentes. Então, une-se, né? Esse é um dos focos, às vezes, um dos pontos que o CIB consegue conectar, né? Traz para cá, une-se tudo aqui, discute a mesma coisa, as governanças são os exemplos disso, né, também, né? Uhum. Une aqui e depois sai com um objetivo comum, sai com um objetivo maior para a cidade toda, né? Que ajuda a fazer essa conexão, né? É isso. Então, esse movimento, eu só queria. Agora eu lembrei do nome do Bruno Honda, que eu queria super. Eu estava tentando lembrar o nome dele, porque ele veio junto com o Rodrigo Paiva, quando a gente trouxe lá no momento do Maurício de Souza, para a gente falar sobre essa questão da economia criativa, né? E porque a gente tem que juntar e entender que criatividade e inovação pode estar presente em vários tipos de negócio, né? E como a gente abre a porta para isso? Como a gente faz com que as nossas mentes criativas possam estar sempre funcionando, né? Como é que a gente conecta todas essas iniciativas e tudo mais? Então, esse é um grande desafio e eu acho que a gente aqui em Blumenau tem todas as ferramentas, a capacidade, a vontade, né? Achar esses meios e realmente fazer isso acontecer. Sim. Conseguiremos. Já passou por tantos É desafios, né? isso, né? Você já falou bastante coisa de novidade, de bastidor, e aí a última pergunta é: o que a gente pode esperar da Bela Studio aí para 2025? Nossa, gente, tem tanta coisa pipocando, assim. A gente tem trabalhado com empreendimentos turísticos, a gente está muito feliz de trazer algumas coisas, assim, de inovação. No finalzinho do ano passado, nós entregamos nossa primeira concepção de hotel temático para um empresário que é de Balneário Camboriú. E, assim, tem um restaurante enorme em cima, numa nave, maravilhoso. Não posso contar muita coisa, só uns pequenos spoilers, assim. Cada, é, cada andar do hotel, ele é de um personagem diferente, então, que veio de um planeta diferente. Então, ele tem materiais diferentes. Dentro do quarto, a criança pode explorar coisas diferentes. É quase que um mini parque temático próprio hotel. Além da área externa, que vai ter outras coisas que estão sendo planejadas, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalhou junto com o pessoal da A mais C Arquitetura, e foi muito legal. A gente, então, está fazendo um mergulho nessa área de empreendimentos, porque a gente já vinha há muitos anos trabalhando com os resorts Aviva, com Beto Carreiro World, com vários outros parques, não só parques temáticos, mas parques aquáticos, e trabalhando essa questão de narrativas, né, do storytelling mesmo, porque o que é muito importante as pessoas entenderem, e que a gente tem feito um trabalho em relação aos empresários também, e para ter uma conexão, as crianças se conectarem, para as famílias se conectarem, elas precisam estar envolvidas em alguma história. Aquilo precisa ter uma narrativa que bata nelas como elas se sentindo parte daquilo e elas querendo abraçar aquele personagem, aquele universo e aquilo fazendo sentido para eles, né? Então isso não é só no cimento e no metal que se constrói. A gente precisa ter outros elementos. E é através dessas histórias que a gente vai construindo e sedimentando esses processos. Então, Disney construiu isso, né? A gente sai daqui para ir numa montanha russa na Disney só porque ela anda no trilho? Não, Não porque só por tem, isso. nossa, é a montanha do Batman, é a montanha do Star Wars, é a experiência que a gente busca, né? Então, a gente como empresa está se especializando nisso, né? Tá fazendo esse mergulho, tá muito assim,
apaixonado pelas histórias que a gente tem possibilidade de contar, pelas pessoas que a gente tem encontrado no caminho também para nos ajudar a construir essas narrativas, e eu acho que tem muita coisa legal, sabe? Cozinhando e para sair da panela loguinho, e a gente está compartilhando aí. E a gente pode saber quando é o lançamento desse empreendimento? Ainda não tenho essa informação, porque está em pitching, né? Porque, assim, tanto o local quanto, assim, a parte de trazer investidores para esse projeto. Já é um empresário que tem investimentos aqui em Balneário, em Gramado e Canela, no Rio de Janeiro. Então, em breve, ele deve estar anunciando aí essas novidades. Em breve, novidades. Então tá, Aline, quero agradecer a tua presença aqui no podcast e sucesso aí nas próximas produções. Obrigada, gente. Por favor, acompanhe as nossas redes. Deixa eu falar isso, que senão, né? Nosso povo lá de marketing, assim, então acompanhe as nossas redes, as redes da Belly Studio, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. E a gente tem as redes também das nossas séries, que é Esquadrão do Mar Azul, Boris e Rufus e Tuca, o Mestre Cuca. Obrigada por esse espaço, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigada e sucesso para vocês.